Amém. Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, seja com vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, muito bom estarmos em família, estarmos na casa de Deus, celebrarmos, cultuarmos, né? Na verdade, eu gosto de falar que hoje estamos aqui não para cultuar, mas para celebrar o Deus que temos cultuado durante toda a semana. Amém? Em nome de Jesus, olhe para quem está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui, meu querido. Hoje eu imagino que você talvez esteja se perguntando, ou talvez você já saiba também. Você vê que hoje está tudo amarelo, né? A galera está entregando ali, né? O pessoal da colheita entregando aí os lacinhos amarelos. E nós hoje estamos iniciando uma série nova de mensagens neste mês de setembro, que é o Setembro Amarelo de combate ao suicídio. Amém? É um tema difícil até para se falar, é complicado se falar sobre esse tema, mas é algo que tem que ser falado, tem que ser conscientizado, e nada melhor para situar o ser humano do que os pensamentos de Deus ao nosso respeito. É o que Deus tem para dizer acerca da minha vida, é o que Deus tem planejado, é o que Deus tem a falar sobre mim. E isso é suficiente para que nós tenhamos paz, tenhamos vida, e essa vida seja abundante, amém? Não estamos falando de estado de espírito, de felicidade, estamos falando de contentamento, agradar no Senhor. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, mas para que você entenda a relevância desse assunto, para que não seja apenas uma modinha na igreja, da gente ficar procurando os meses de algumas coisas e começar a trazer mensagens acerca de coisas normais. Entendemos que nada do que é natural acontece senão uma resposta do mundo espiritual, mas para que não fique somente numa intenção de termos um discurso bonito aqui na igreja, para você entender, no Brasil, a maior faixa etária está abaixo dos 26 anos de suicídio. Os jovens são os maiores afetados por esse mal. Só para você ter uma ideia, abaixo dos 20 anos, entre 15 e 19 anos, está maior número de suicídios no Brasil. Somando aí 84% dos suicídios, 8.391 pessoas no ano passado tiraram a sua vida entre 15 e 19 anos. É um número alarmante, e ainda outro número terrível, 1.566 jovens entre 10 e 14 anos. É um número alarmante. Por quê? Porque há de se conver que entre os 15 e 19 anos, a vida não começou. Eu sei que todo mundo tem carrega em si um certo peso da vida, mas o que justifica jovens entre 10 e 19 anos retirando suas vidas? E a resposta é só uma: a ausência de Deus. Os homens de Deus, a voz de Deus se calou num sistema que nos leva a tantos lugares e sempre o mais longe de Deus. A resposta para este tempo, a mensagem para o nosso mês de setembro, o que carregamos: faz sentido viver. Faz sentido viver. Não só sentido, mas é importante, e a vida não precisa ser terrível. A vida não precisa ser somente dor, não precisa ser somente lamentação. Faz todo sentido viver. E é bom viver. Amém? E só para encerrar essa introdução,
Esse mês de setembro, né, como nós falamos, questão do suicídio. No dia 20 de setembro do ano passado, o meu pai me ligou. E eu estava saindo do culto. E na hora eu não quis atender, estava meio cansado. Eu falei, não, depois eu atendo. E meu pai me dava a triste notícia de que meu irmão havia se suicidado. Meu irmão, 10 anos mais novo do que eu, tirou a sua vida, dia 20 de setembro do ano passado. E então, o suicídio não é só um problema para quem vai, é um problema também para quem fica. Melhor do que sentirmos saudade ou dor por alguém que partiu, é gastar a nossa vida em prol daqueles que de alguma forma podem assim se movimentar. Sermos uma resposta de Deus, um canal de Deus. Talvez você não está pensando em nada sobre isso. Pastor, mas nunca passou pela minha cabeça. Mas alguém perto de você já pode ter passado. E você precisa se tornar uma resposta para essa pessoa. E nós vamos falar esse mês sobre esse tema. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, se a vida faz sentido, se faz sentido viver, o que seria, né? Qual então o sentido da vida? Por que viver? Existem pessoas em todo lugar que elas estão buscando o sentido para a sua vida. É uma pergunta que é realizada em todo momento, em todo o ciclo da vida, mas muito mais na juventude. Muito mais na juventude, na adolescência, se pergunta o porquê eu existo, porquê da minha vida, porquê de tudo aquilo está acontecendo. E nós entendemos que muitos são aqueles que se lançam em religiões, políticas, esportes, exercícios físicos, né? Exercício da piedade, negócios, prazeres, estudos, filosofia. Dentre as mais diversas áreas que se pode adentrar o ser humano, adentra-se num objetivo, dar sentido à vida. Muitos são aqueles que procuram profissionais para responder essa pergunta: qual é o sentido da vida? E muitos profissionais irão te perguntar, sondar, o que você gosta de fazer? O que dá prazer à sua vida? E ao receber essa informação, muito provavelmente te lançará em direção a viver intensamente aquilo que te dá prazer, aquilo que te traz alegria. Mas Isaías diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Deus colocou dentro do coração do homem já o desejo por aquilo que é eterno. E tudo que o ser humano é capaz de fazer, de preencher a sua alma, o seu vazio, não tem nada a ver com a eternidade. Tudo que fazemos, o nosso trabalho, nossa família, tudo que julgamos ser importante nesse mundo e nesse tempo, nunca irão preencher o espaço em nós que é eterno. Somente o que é eterno pode ocupar o lugar, essa fome que há dentro de nós pela eternidade. Mas muitos são os que não sabem dessa sede. Sabem que existe, mas não sabem que é eterna. Vindo a saber que é uma fome eterna, porque existe uma frase, né, diz que a vida ela é um eterno, né, fadigar pelo possuir, e o eterno como é que é a frase? Agora me perdi, né? A vida é o ânsia de ter e o tédio de possuir. Lutamos para ter, ao termos, há uma repulsa. É aquela pessoa que desejava ter uma moto, né? Andava de bicicleta, ele comprou a primeira moto, passou um pouquinho, aquela moto já não é mais tão legal, ele tem outra moto, ele tem outra moto, ele tem uma outra moto melhor e vai melhorando, ele chega no ápice, não tem nenhuma melhor, ele chega num vazio e fala: minha vida não tem sentido. Por quê? Porque preencheu com algo. Não estou falando mal das motos não, eu gosto de moto, eu quero uma moto também, estou dizendo só um exemplo. Nós nos enchemos e vemos que vamos sempre o quê? Não tem fim.
não tem fim. O cara que tem dinheiro, tem poder, ele chega no ápice, ele tem tudo o que qualquer um poderia ter ou desejar. Chega lá em cima, ele descobre que nada daquilo tem importância, porque dentro do coração de todo homem existe uma fome eterna, uma fome e um desejo por eternidade. E não estou falando apenas de desejar o céu, mas um desejo que parte da eternidade e nos atrai à eternidade. Todavia, está provado que nada disso realmente então traz sentido para a nossa vida, nada natural, nada disso. Nenhum homem que conquistou tudo pode dizer, estou pleno. Nenhum homem à parte de Deus pode bater no peito e dizer, estou pleno. Haverá sempre algo, haverá um filho distante, haverá falta de saúde, haverá falta de algo ainda faltará, se os olhos não estiverem em Deus. Porque a questão não é o homem em si, não é sobre você, ou a resposta para essa pergunta se pode ser encontrada dentro de você. Alguns dizem, olhe para você e você encontrará o sentido da vida. Esse é o motivo pelo qual o mundo anda cambaleando. Esse é o motivo por tanta desgraça no mundo, porque os homens buscam alegria e felicidade em si ou no outro. Se realizar em si mesmos e se realizar no outro. Quando a grande verdade para essa grande pergunta, por que estou aqui? Qual é o sentido da vida? Está naquele que nos criou, aquele que nos projetou, aquele que nos sonhou sobre nós, sonhou a minha vida, planejou todas as coisas, sonhou para mim algo eterno nele, e não em outras coisas ou em pessoas. Apesar de Deus nos ter colocado nessa terra, nesse plano, não somos deste lugar. Amamos demais este lugar e por isso tudo em nós tem perecido. Nos tornamos incapazes de entender o que é eterno. Nós podemos olhar e o propósito da vida é muito maior do que a nossa própria realização pessoal. O que o Senhor espera de nós não é algo que um dia sonhamos, não é algo que um dia idealizamos, mas Ele tem pensamentos ao nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz, de esperança e para nos dar um futuro, esperança e futuro. Aguardamos algo em Deus e Ele já está no futuro nos esperando. O futuro que Deus tem para nós vai depender das atitudes que tomarmos hoje. Você pode ter chegado aqui arrebentado, mas hoje você pode mudar isso. Hoje você pode dar um passo em direção a Deus. Você pode ter chegado aqui procurando uma mensagem. Deus fala comigo, isso é importante. Deus fala comigo. A resposta para a sua vida, ainda que você esteja com olhos em lugares naturais, a resposta para tudo em nós chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a mensagem de hoje, o primeiro tema nosso é o que motiva então a sua vida. O que tem motivado a sua vida? E acompanhe comigo Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías 26, 3. Quem achou, diga amém. Tem nego ligeiro. Amém? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Querido, se você sair entendedor desse versículo, eu creio que apresentamos e você entendeu a mensagem de hoje.
Deus guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque confia no Senhor. Confie no Senhor, esteja com seus propósitos firmes nele e você terá paz. Ter paz não é ausência de luta. Ter paz não é viver uma vida como comercial de margarina. Ter paz é sabedor que existe para nós esperança e um futuro. Ainda que diante dos nossos olhos tudo diga contra. Não se engane, enquanto José estava na cova, ele tinha paz. Quando ele estava na prisão, ele tinha paz. Quando nós vemos todo e qualquer homem de Deus, seja em cova de leões, em fornalhas, sejam esquecidos em pastos, eles tinham algo extraordinário, paz, porque confiavam em Deus. Quem confia em Deus, anda em paz. Seus propósitos estão guardados em Deus, firmes em Deus, firmes em Deus. Senhor, tudo diz contra a minha vida, eu tenho paz, porque eu estou em Deus. Eu estou em Deus, nada me abala. A sabedoria diz que o princípio para ela, o início da sabedoria é temer o Senhor. Se eu temo o Senhor, olha o meu nível de temor. O meu nível de temor é Deus. Então a quem eu temerei se eu temo a Deus? Quem temeremos? Qual é o mal que pode vir sobre nós? Se o nosso nível, a nossa firmeza, a nossa esperança e o nosso futuro está em Deus, a quem devemos temer? Quem é páreo a Deus? Quem se levantará contra Deus? Quem se levanta como inimigo de Deus? Seria a fome, seria o fracasso, seria o nosso insucesso familiar, seria a falta de sucesso nos negócios? O que poderia se colocar entre nós e o nosso Deus? Há uma esperança e um futuro para nós em Deus. Tudo que se move na terra é dirigido, movido, guiado, controlado, direcionado por algum tipo de força. Algo movimenta o mundo. Alguns se movimentam por ganância e dinheiro, outros se movimentam por poder, outros se movimentam por família, outros se movimentam por reconhecimento próprio pessoal, influência, mas tudo no mundo é direcionado. Um carro se locomove, um prego que entra numa madeira, tudo, absolutamente tudo é dirigido por uma força maior. Algo que está além. Qual é a força, então, que guia a sua vida? O que tem motivado você a viver? Neste exato momento você pode estar sendo dirigido por uma pressão, um problema, uma enfermidade, um desejo, um prazo, algo está se encerrando. Existem centenas de tipos diferentes de circunstâncias, valores, motivos, emoções que podem dirigir a nossa vida. E um dos motivos, você pode estar sendo movido, direcionado por algo chamado culpa. A culpa pode estar te movendo. Algo que aconteceu, você fez algo ruim contra alguém e você está sendo movido por causa dessa culpa, ou movido ou paralisado pela culpa. Porque nem tudo está em movimento, há coisas que estão travadas na nossa vida. E o Salmo 32, verso 2 diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Falhou isso aí, né? Vamos lá. Vou repetir. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Quer dizer então que existem pessoas que não possuem culpa diante de Deus? Exatamente. Pessoas que não possuem culpa. Como é feliz? Eu li o Salmo 32, verso 2. Agora eu vou ler o primeiro. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Quer dizer então que existe um tipo de pessoa todo especial, selecionado, que Deus atribuiu para eles inocência, que Deus removeu os seus pecados?
não é um povo especial, mas todos aqueles que creram no Senhor, todos aqueles que se aproximaram, todos que confessaram o seu nome, todo aquele que clamou ao Senhor, a este foi dada a oportunidade de ter os seus pecados perdoados. Mas muitos são aqueles que ainda, mesmo após isso, ainda andam pesados, cabisbaixos, entristecidos, afadigados por uma vida de culpa. E Deus nos ensina que Ele nos perdoou e lançou no mar do esquecimento, nas profundezas, e destes pecados já não nos acusa mais. E eu sei que você sabe disso, se até eu sei, você sabe também. O ser humano conhece muito mais a superfície da lua do que o fundo do mar. Então Deus colocou um lugar praticamente inacessível. Olha o tanto que a tecnologia avançou e o ser humano conhece mais a lua do que a profundeza do mar. Creio até que Deus assim o fez, tornou tão difícil, porque para mostrar para nós que Ele lançou num lugar aonde os homens não poderiam mais ter acesso a essa culpa, mas muitas vezes nos esforçamos e trazemos à tona essa culpa. Trazemos a realidade de coisas que Deus já nos perdoou. Ah, pastor, mas o meu pecado não foi contra Deus. Olhem para mim aqui, Davi, quando ele promove o censo, que era proibido em Israel, o povo foi ferido, ele pecou contra o povo, ele pecou contra Batseba ao adulterar com ela, ele pecou contra Urias ao matá-lo, ao assassiná-lo, mas quando ele escreve o salmo, ele diz: Senhor, pequei somente contra ti. Pequei somente contra o Senhor. Será que Davi não tinha consciência que ele havia pecado contra pessoas? Sabia, mas ele pecou contra aquele que tudo vê. Ele pecou contra o Deus que é triplamente santo. Os anjos que estão no céu adoram a Deus. Já na eternidade eles veem a plenitude de Deus. Mas o que mais chama a atenção dos anjos é o quê? A santidade de Deus. E eles chamam santo, santo, santo é o Senhor. Nós pecamos contra Deus, a maior autoridade de todo o universo, e ainda assim Ele nos perdoa. Quem somos nós então para irmos nas profundezas do mar e trazer de volta aquilo que Deus já removeu da nossa vida? A culpa então, a partir de hoje, não pode ser um combustível que te locomove, não pode ser algo que te paralisa ou algo que te leva para longe de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Essa pressão passa a vida toda fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Nosso passado influencia a nossa vida no presente, mas não podemos ser pressionados ou prisioneiros desses sentimentos. Há algo em nós, há algo dentro de nós que é muito maior que tudo isso. Outros também podem ser movidos, podem ser o combustível que locomove a sua vida, pode ser o rancor. Jó, capítulo 5, verso 2, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Rancor, estou magoado, e o rancor é uma prisão que criamos dentro de nós, que aprisiona pessoas que ou nós ferimos ou nós fomos feridos. O rancor é o ato de não perdoar, é de prender a pessoa em nós de tal maneira que a nossa vida fica limitada a sentimentos de dores contra pessoas. O rancor fere mais a você do que a qualquer outra pessoa. Existe um livro que é um nome extraordinário para essa mensagem. Nós precisamos abrir mão disso. Eu fui ferido, abra mão, perdoe, corte os laços com essa pessoa. E existe um livro chamado Ame como se nunca tivesse sido ferido. É um chamado, ame como se você nunca tivesse sido ferido. O que o Senhor espera de nós é que sejamos como é alguém que não é ferido?
inferível não, né? Muito feio, né? Mas alguém imune às feridas provocadas por outro. Ainda que ferido, pressionado, volta ao seu estado original, resiliente. Resiliência. Qual é o estado? Por que nós, ao recebermos uma pancada, ficamos tão deformados? A nossa maneira de andar foi corrompida porque fomos atingidos, feridos por algo, e não conseguimos voltar mais ao estado original, porque não temos uma visão clara do propósito de Deus para nós. Não sabemos como deveríamos ser e nos tornar, e por isso recebemos pancada e não conseguimos mais voltar ao estado original. Não se pode mudar o seu passado, mas a sua decisão hoje determinará o seu futuro. Outros podem ser também movidos pelo medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Eu vou repetir, 1 João capítulo 4, verso 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se o que te move é medo, eu não vou dizer que isso não acontece, acontece. Eu lembro que quando chegaram para mim a primeira vez para falar de Jesus, eu sabia, minha mãe era crente, minha mãe orava por mim, minha mãe falava que se eu não me convertesse eu ia para o inferno. E a pessoa que veio falar para mim, para eu ir para uma igreja, eu falava assim, eu preciso ir para a igreja, porque eu sei que se eu morrer, eu vou para o inferno. Eu vou morrer e eu vou direitinho para o colo do capiroto. Né? Naquele tempo ainda falava até uma palavrinha mais esquisita, mas eu sabia, eu tinha consciência, o medo me movia ou me paralisava, porque eu poderia muito bem ter esse medo e ir para a igreja. O que é que eu fazia? Ia para mais longe. O medo também é algo que Deus não espera de nós. Chris Vallotton diz, o medo é fé no Deus errado. Medo é fé no Deus errado. Outros podem ser movidos também por algo chamado materialismo. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois deuses, ou ter dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Mamon, que é o original. Nós não estamos numa vida para possuir, para ter. Pessoas movidas pelo dinheiro pensam que não tem um Deus, mas enganam-se, porque Mamon é o seu Deus. É o seu Deus. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, cheio de coisa ruim, né? Cheio de demônio na vida, por dentro e por fora, na roupa, no cabelo, no calçado, né? Era uma legião de demônio, mas uma delas que mais me influenciava era o quê? Era o dinheiro. Não que eu era rico, nunca fui, sempre fui quebrado, mas a gente tem uma perspectiva equivocada da nossa vida. E eu, quando eu recebia, estava bem a receber, eu dava 10 dias, quando muito 10 dias, acabava o dinheiro, vinha a bipolaridade, a dupla personalidade, alguém sem dinheiro, fracassado, arrasado, entristecido, murmurando, não queria entrar em lugar nenhum. Os meninos vinham na igreja, né, sábado, rede de jovens, vamos sair, vamos lanchar. Quando me chamavam para lanchar, quando eu não estava com dinheiro, parecia que era a voz do inferno me chamando. Só não fazia o sinal da cruz porque, né, eu entendia que isso não fazia muita diferença. Mas pessoas são movidas por materialismo, querem, o dinheiro me tornará alguém importante. O dinheiro deve ser visto de uma maneira e de um ponto de vista espiritual. Eu vou repetir para você, o dinheiro precisa ser visto do ponto de vista espiritual. Tem pessoas que começam a secularizar algumas coisas. Não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Isso aqui é da minha vida particular, privada, isso aqui é de Deus. O dinheiro tem que ser visto de maneira espiritual. Se você trabalhar por dinheiro, independente da sua posição,
você é um mercenário. Se a sua visão é apenas o dinheiro pelo dinheiro, ou por aquilo que os prazeres que o dinheiro pode te dar, você não passa de um mercenário. Trabalha pelo dinheiro, é mercenário. O dinheiro precisa ser utilizado em favor do reino de Deus. O dinheiro precisa ter uso, utilidade segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito do dinheiro? E colocar em prática. Se você faz biblicamente o que precisa fazer com o seu dinheiro, você anula a influência de Mamon. Você jamais será feliz por ter mais, por ser mais importante ou por estar mais protegido. Outros são movidos por aprovação. O que o outro pensa ao meu respeito? O que as pessoas vão pensar se me virem de tal forma? Como nós lemos Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou é importante o que Deus pensa a seu respeito, ou o que as pessoas. Não tem como os dois. E a aprovação, meu irmão, é complicado. Aqueles que seguem a multidão acabam perdidas nela. Seja alguém a influenciar e não ser influenciado. Sabe por quê? Tem pessoas que a influência que você possui, algo que você carrega, influenciando, tendo, né, os nossos líderes de células, aqueles que fazem parte de célula, aquele que no seu trabalho influencia de alguma maneira. Você vai despertar também pessoas invejosas, pessoas que estão ali desejando que você se dê mal. Outros irão desejar que você viver o que você vive, e outros vão desejar que você não seja quem você é. Pessoas vão paralisar você, seja por suas reprovações ou até mesmo por suas aprovações. Aquele que vai te ver arrebentado e falar assim, tá bonitão, vai lá cara, você está arrasando, ó, e arrebentando com a sua vida. O que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Rick Warren diz assim, eu não conheço as chaves do sucesso, mas do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. O sucesso ele não sabe, mas o fracasso é tentar agradar as pessoas. Você precisa saber quem você é. Você é um filho amado de Deus. Cadê os filhos amados de Deus? Você é filho amado de Deus. Há um lugar celestial para nós, há um lugar em Deus, há uma mesa preparada para nós, há algo extraordinário que nós podemos viver ainda nesse tempo, que não pode nos parar. Sabe, nós não precisamos andar cabisbaixos, frustrados, preocupados. Nosso Deus é um Deus infalível. Precisamos chegar nos locais, nos lugares, com humildade. Com humildade. Mas é chegando e falando assim, pessoal, se incomodem não, mas saibam que o Filho de Deus acabou de chegar aqui. Com humildade, amém? Você pode andar como um filho de Deus. Sabe, os filhos de Deus. Não estou dizendo para você chegar no lugar, nariz empinado. Não. Você não precisa ter medo. As pessoas não irão julgar você por aquilo que você não decidiu viver. Elas julgarão por aquilo que você abriu mão. Aquilo que você deixou de se tornar em Deus. Você precisa deixar que sua vida seja guiada e motivada pelos eternos propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque isso dará sentido à sua vida. Dará sentido à sua vida. Quando o Senhor for o guia da sua vida, o guia eterno da sua vida, você terá motivos para viver. Motivos e sentido para a vida. O que é sentido? É o intuito de se chegar em um lugar, é a direção de uma vida, é propósito. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar esperança e um futuro. Deus tem um plano para nós, Deus tem algo extraordinário. A motivação é o combustível, o plano de Deus é o nosso destino.
Qual é a minha motivação? É ir em direção a Deus. Sou motivado a ir a Deus, e o plano de Deus é o meu destino. O lugar aonde eu preciso estar é no centro da vontade de Deus. É o nosso destino. Para onde eu vou? Vou para Ele. De onde eu vim? Vim dEle. E por que eu vivo? Vivo para a glória do Filho de Deus. Não dá para chegar no destino certo com o combustível errado. Precisa haver motivação, precisa haver inspiração. E qual é a inspiração que eu preciso? Eu preciso me inspirar no Filho de Deus. Ele veio nos apontar um caminho, e Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Pastor Carlito Paz diz que a maior tragédia na vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito, uma vida sem direção, uma vida num ciclo de fracasso e derrota. Sem Jesus a vida não faz nenhum sentido. E quando eu vivo também pelos propósitos eternos de Deus, isso vai trazer esperança para você, vai trazer esperança para a minha vida. Esperança. O que é esperança? É o aguardar de algo que está para acontecer. Eu aguardo, é como a fé, é a firme convicção, é a esperança de que algo está por vir. Eu tenho uma certeza que algo está por vir sobre mim. É a fé, é ter algo que me movimenta, aguardando a esperança. Deus acabou de dizer que tem para nós esperança e futuro. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Salmo 25, verso 3, nenhum dos que esperam em ti ficam decepcionados. Quem espera em Deus terá sua expectativa satisfeita nele. E quando eu vivo também pelos propósitos eternos de Deus, simplifica a minha forma de viver. Tem muita gente que corre de um lado para o outro. Não deu certo aqui, eu pulo para lá, vou ver algo, vou ser mentoreado daqui, vou ler um livro acolá, e corre de um lado para o outro. Quando eu sigo o plano eterno de Deus para a minha vida, eu tenho a vida simplificada. Porque, como eu falei agora há pouco, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho é simples. É simples. Já está trilhado, já temos uma direção, temos uma palavra para nos ajudar. E se ainda não fosse suficiente, há um Deus em nós, há um Deus por nós, que nos ajuda até mesmo nas nossas súplicas. Quando erramos ao pedir algo a Deus, temos a capacidade de orar em línguas também. E o dom das línguas também é importante para corrigir a rota. Porque você diz: Senhor, esse ano eu quero trabalhar para isso, para aquilo e tal. Quando você ora em espírito, você está orando ali, você não sabe o que fala, mas o espírito está corrigindo a rota, dizendo: Senhor, eu não quero nada disso. Senhor, esquece o que eu falei, eu quero é isso, porque as línguas me trazem os propósitos de Deus, que são revelados pelo Espírito Santo, porque ninguém conheceu a Deus, senão aquele que procede de Deus. O Filho de Deus e o seu Espírito nos dão a entender os intentos do coração de Deus. Servir a Deus, seguir os seus planos, simplificarão então a nossa caminhada, a nossa vida. E seguir também os planos de Deus vão direcionar a nossa vida, não estaremos cegos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, verso 17. Compreender a vontade de Deus é uma questão de sobrevivência. Quem não compreende morre. O povo no deserto morria porque não compreendia. Queria chegar a um lugar, mas não compreendia o que estava fazendo, não entendia, não tinha direção própria, não tinha motivação dentro de si para conduzir a sua vida em obediência a Deus. Mas eram levados pela fome, pela sede, pelo cansaço, por aquilo que os olhos ainda não viam. Precisamos ser direcionados, ter a nossa vida guiada por Deus. O mais importante do que a velocidade que vivemos é a direção que percorremos, é quem nós estamos perseguindo. E viver motivados pelo Espírito também vai nos ajudar
a preparar para a eternidade. Como nós falamos, somos seres eternos, vivemos com expectativas eternas e habitaremos uma eternidade ao lado de Deus. Se assim desejarmos, se assim for a nossa motivação. Caso contrário, a eternidade sem Deus também nos aguarda. Infelizmente, ela se chama inferno, mas nenhum de nós viverá isso, em nome de Jesus, amém? Amém? Estou encerrando já estou, meu tempo acabou, vamos lá. Decisões terrenas, então, mudam os destinos eternos. Alan Sachs diz o seguinte: a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Eu vou repetir. A morte é mais universal do que a vida. Porque todos morrem, mas nem todos vivem. Há um caminho diante de nós, a morte e a vida. Escolha a vida para que vivas. A morte nos levará para... Eu quero usar esse tempo que me resta aqui. Por muito tempo eu compreendi que o inferno era a ausência de Deus. E, existem algumas pessoas que vão defender isso, mas o inferno não é a ausência de Deus. Por quê? Porque se Deus colocou sobre Jesus, se Jesus assumiu as minhas dores, os meus pecados, e foi lançado ao inferno um peso de condenação eterna sobre Jesus ali, durante o tempo em que ele esteve morto, por que é que aqueles que hão de ir para o inferno também não receberão a justiça de Deus? Então eu quero dizer para você que o inferno é a justiça de Deus. O inferno é Deus agindo com justiça, dando a retribuição pelo mal que a humanidade fez contra ele. Pastor, o senhor pesou agora, porque o senhor estava trazendo uma mensagem para trazer alegria e esperança. Quero dizer para você uma coisa, mas, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há uma condenação sobre nós se estivermos nele. Hoje mesmo, se você quiser tomar uma decisão para ele, basta você, no lugar que você estiver, falar: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Em muitos lugares eu procurei, mas em nenhum eu encontrei, e eu afirmo, não encontrará, ainda que continue caminhando, ainda que continue pesquisando, estudando, sendo aconselhado. Não há nada que se compare ao Senhor, não há nada, nenhum tipo de fama, nenhuma recompensa que esse mundo possa nos dar, que possa se colocar em igualdade a ser um filho de Deus. E ser filho de Deus pressupõe amor da parte de Deus para conosco, pressupõe cuidado de Deus para conosco, porque eu, sendo um pai ruim como sou, amo o meu filho, daria minha vida por ele, e tudo que eu posso dar para ele, eu daria. O que falar do amor perfeito de Deus? Não há um lugar melhor para se estar do que no centro do amor de Deus. Você pode se levantar do seu lugar, glorificar a Deus onde quer que você esteja, aonde quer que você possa estar, qualquer situação, qualquer enfermidade que você estiver passando. Aquele que clamar o nome do Senhor, esse será salvo. Porque o maior desejo de Deus é que os homens se salvem, é que os homens cheguem à perfeita estatura do varão perfeito, e esse é Cristo. Ele é a medida exata, ele é a representação exata de quem é Deus. Se coloque de pé. Temos um desafio hoje, e o nosso desafio é abandonar a culpa, o rancor, o medo, o materialismo e a aprovação das pessoas. E digo uma coisa, talvez é tempo até de abandonarmos algumas pessoas, não me leve a mal, mas pessoas que nos influenciam para longe de Deus. Talvez é um tempo de cortarmos com esses relacionamentos e nos apegarmos a Cristo,
nos apegarmos a Jesus, conhecer a sua identidade, conhecer os seus valores, quais são os gostos de Deus, o que Deus espera da minha vida, me apegar a isso e avançar, porque como nós falamos no começo, talvez você não esteja passando por algum problema na sua mente, dizendo para você que você tem que tirar a sua vida, ou algo do tipo, mas existe algo que possa estar te aprisionando. E você vencendo isso, você se torna um canal para a vida de outros. Seja o medo, rancor, seja algo que aprisiona você, seja a aprovação de alguém, seja algo que você não possui. Deus tem um caminho ainda mais excelente para nós. Um caminho ainda mais excelente, um caminho de vida. Jesus é esse caminho. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Há um lugar para se passar. Eu não preciso martirizar a minha carne, eu não preciso pagar nada. Não é pela minha oferta, não é pelo meu dízimo, não é pela religião que eu sigo, não é pela estampa na minha camiseta, mas é por aquele que eu decido tornar morada na minha vida. Jesus toma lugar dentro de mim, Jesus me toma por completo. Talvez eu ainda não entendo a plenitude da tua vontade, mas eu aceito. Começa em mim algo novo e me leva a experimentar o que é uma vida de paz, uma vida de propósitos firmes em Deus. Ensina-me a confiar em Ti, e isso é suficiente para que tenhamos uma vida extraordinária em Deus, próspera, porque prosperidade não fala somente de dinheiro, prosperidade fala de ausência, de necessidade, porque a minha alegria está nele e eu não sinto falta de mais nada. Ainda que eu não tenha um relacionamento perfeito, ainda que meus filhos não sejam perfeitos, ainda que a minha carreira não seja perfeita, a minha alegria está em Deus, e isso é suficiente. Eu tenho paz, eu tenho alegria, porque o meu Deus se deu por mim, me alcançou e me dá vida eterna com Ele. No dia em que partirmos deste plano, nós que zelávamos muito pelo nosso corte de cabelo, nós que zelávamos muito pelas roupas que vestíamos, um dia alguém vai pentear o nosso cabelo e vai colocar a roupa que essa pessoa desejou colocar em nós, nos colocará dentro de um caixão e nos enterrará de uma forma que não queríamos, com cabelo que não queríamos e com a roupa que nunca gostamos. O que é a vida? O que é a vida? A vida é uma oportunidade para se experimentar a eternidade. Chegaremos um dia diante de Deus. E muitos de nós chegaremos naquele dia dizendo: Jesus, como eu desejei encontrá-lo. Jesus, lá na terra, nós tínhamos algumas dificuldades e desafios. Mas Jesus, se eu soubesse que era tão bom estar na tua presença, Jesus, eu nem tinha me importado tanto com tudo isso. Se fosse preciso, eu até sofreria mais, Jesus. Se eu soubesse que o Senhor era tão majestoso, Jesus, não tinha me importado com tantas coisas pequenas. Essa esperança precisa mover a nossa vida. Um dia toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, todo cansaço será removido. Um dia, esse dia tem que estar diante de nós. Jesus, estamos perseguindo, o mundo nos atrai, muitas vezes tropeçamos e caindo, mas os nossos olhos estão em Ti, Jesus. Ainda que sucumbidos, ainda que um peso de morte nos atraia, há uma voz de vida que me chama, que me atrai para Ele. E estamos indo, caminhando, algumas vezes tropeçando, mas os nossos olhos estão em Ti, Jesus. O Senhor nos convida para uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária. Não estou falando de triunfalismo, estou falando de uma vida convicta de salvação. Cristo em nós,
a esperança da glória, vivermos dias extraordinários em Jesus. Oh Jesus, Ei, basura, oh aleluia, Jesus, santo é o Senhor.